Se você ainda tá confuso com esses dois carinhas aí, o do e o das, e não sabe como usá-los, vem comigo que eu vou te ensinar. Bora! Eu sou a teacher Angelina da Say It Now e hoje eu estou aqui para te ensinar a como usar o do e o das. Como você pode ver, eu estou toda produzida. Devido à pandemia, eu não tenho mais tantas oportunidades de usar as minhas melhores roupas ou colocar uma maquiagem ou as minhas joias. Então, já que eu estou gravando esses vídeos, eu decidi gravá-los da melhor forma possível. Porque aprender também pode ser, gente, atraente. Vem comigo para a gente ver como é que funciona e aonde a gente coloca esses dois caras aí. Então, começamos com a ideia de tradução. Como é que a gente vai traduzir o do? Na verdade, a tradução literária do do é fazer, que vem do verbo to do. I do my homework. Eu faço a minha tarefa de casa. Porém, o inglês usa esse do não só com o sentido de fazer, ele usa o do como um verbo auxiliar. Mas auxiliar no quê? Auxiliar uma frase para que ela se torne uma frase ou negativa ou interrogativa no presente. Em muitos casos, não há nem tradução para o do. Aí você pensa, como é que eu vou aprender um negócio que não tem nem tradução? À medida que você vai se expondo ao inglês, você vai aprendendo. O uso do do é muito intuitivo. Então, à medida que você vai ouvindo e você vai usando, você vai entendendo aí onde é que você usa esse cara. Mas, se você não quer aprender de uma forma mais natural, a gente está aqui hoje para ver exatamente quando e como usar o do. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o seguinte: alguns sujeitos vão sim usar o do numa pergunta ou uma frase negativa, outros sujeitos vão usar o does. Quais são os sujeitos que eu uso o do? I do, you do, we do, they do. Todos esses do. Todos esses Dumos, damos, dos. Então, aí, o uso básico dos pronomes com o verbo. Por que a gente está vendo dessa forma? Existe um padrão da gramática do inglês. Quando a gente tem esses sujeitos, a gente vai usar este verbo. Essa é a conjugação correta. Sim, a gente está falando de algumas palavras perdidas e que a gente ainda nem sabe a tradução, ou se há uma tradução realmente, mas eu quero que você entenda qual sujeito se usa com qual verbo. E aí temos she does, he does, it does. Então, esses três caras que a gente fala que são a terceira pessoa do singular no inglês, que é o he, she, it, os três caras aqui, então a gente usaria o does. Por quê, teacher? Porque quando a gente conjuga os verbos no presente com he, she, it, a gente tem que obrigatoriamente colocar o s. Vamos dar um exemplo para vocês poderem entender isso com o he, she, it. Por exemplo, eu poderia dizer I like pizza. Quando eu falo dela, she likes pizza, ok? Por que eu botei o S? Porque quando a gente conjuga um verbo no inglês, no presente, para he, she, it, a gente usa o S. Vou te dar uma dica. Eu chamo o he, she, it de bundões. Por quê? Como se diz bunda em inglês? S, que tem o mesmo som de S. Então, quando se fala do he, she, it, a S, a bunda vai ter que aparecer. Então, os bundões. She likes pizza. Porque agora eu tenho o S. She, he, it, ou he, she, it, são bundões. Vai o S lá. Então, vamos aí fazer uma frase negativa e ver aonde eu realmente vou usar o do. Por exemplo, eu digo, I like pizza. Vamos manter o mesmo exemplo. Quando eu falo negativo, o not, que é o não, tem que aparecer em algum lugar dessa frase. Então, a gente vai colocar I not, negativo, like pizza. Porém, o not está ali perdido, ele está ali sozinho, ele não pode ficar sozinho assim numa frase no inglês. Então, o like tenta se juntar com not, digamos assim, como se fosse o aren't ou isn't do verbo to be, mas ele não consegue. Então, ele faz o quê? Ele levanta a mão e diz, eu preciso de auxílio. O verbo to be não precisa de auxílio de ninguém. Porque lembra que o verbo to be, quando ele faz uma frase negativa, se junta com not, she isn't nice. Ou então, quando ele faz uma pergunta, o próprio verbo to be passa para antes do sujeito. Is she nice? Porém, com os outros verbos, a gente não pode usar essa estrutura. Eu não posso misturar o verbo com not e eu não posso passar o verbo para trás do sujeito ou para antes do sujeito numa frase interrogativa. Então, o not cai ali e fica ali perdido. E, gente, quando eu falo dos outros verbos, eu estou dizendo dos outros verbos.
eat, go, like, have, love, want, study, todos os outros verbos. Só não os verbos modais, que é uma coisa que a gente vai ver lá pra frente, provavelmente vai ter um vídeo em algum momento aqui explicando sobre isso. Voltamos ao nosso exemplo. I not like pizza. Então agora esse not está perdido. O like levanta a mão e diz eu preciso de auxílio. Eu sozinho não dou conta de tornar essa frase negativa. E aí o auxílio vem, o verbo auxiliar, que é o auxiliary verb, que é o do. Então o do entra ali. I do not like pizza. Ok, agora estamos bem. Porém, lembra quando eu falo do not, eu abro minha boca duas vezes, porque é duas sílabas. Eu junto eles, então, e faço don't. Opa, uma sílaba só, fica mais fácil. I don't like pizza. É isso. Vamos, então, para uma frase interrogativa. Vamos continuar com o mesmo exemplo, vamos mudar o sujeito. You like pizza. Só que agora eu estou fazendo uma afirmação. Se eu for tornar essa frase em uma pergunta, eu vou de novo, levanto a mão e digo que eu preciso de auxílio. Vem o verbo auxiliar para ajudar o like e ele se coloca no começo da frase. Então fica, do you like pizza? Pronto. Agora eu sei que isso é uma frase interrogativa. Pensa assim, no português, quando eu faço uma pergunta, digamos que eu estou lendo num livro e aí diz assim, o homem falou com a mulher sobre o trabalho. Aí eu vejo que no final tem um ponto de interrogação. Se eu soubesse que essa frase era uma pergunta, eu teria dado uma entonação diferente na minha voz. Eu teria dito, o homem falou com a mulher sobre o trabalho? Então eu não sei, no português eu não sei se uma frase é interrogativa até o final, quando tem um ponto de interrogação. No inglês é diferente. Agora que eu tenho do antes do sujeito, no momento que eu boto o olho nessa frase, se eu estou lendo ou se alguém me fala essa frase, eu já sei que essa frase é uma frase interrogativa. Do you like pizza é diferente de you like pizza. Eu já sei que é uma pergunta. Não precisa nem a pessoa botar a entonação ali. Eu já sei que é uma pergunta. Aí, do you like pizza? Eu respondo yes, I do. No, I don't. Lembra que o don't é aquela parte lá que a gente misturou com o not. Qual é a tradução desses caras aqui? Quando eu digo do you like pizza, o do não tem tradução nenhuma. Então ele está fazendo o papel de quê nessa frase? Do you like pizza? Pergunta. Você gosta de pizza? É só isso que ele está te fazendo ali. Ele está dizendo assim, pergunta, você gosta de pizza? Aí eu digo, não, eu não gosto. No, I don't. Or yes, I do. Eu não uso o verbo na resposta, porque você está dizendo, do you like pizza? Eu não uso like. Porque se eu botar assim, yes, I like, aí eu vou te perguntar, like o quê? Porque você não me disse nada. Eu sei que a gente está falando de pizza, mas dentro da gramática, da estrutura gramatical do inglês, você não pode só botar um verbo e deixar ele perdido lá. Tem que ter alguma coisa depois. Então, por isso que a gente troca o like pelo do. Do you like pizza? Yes, I do. Então, tá vendo? Eu estou usando o do para uma pergunta, para um negativo e também para uma afirmativa. Porém, quando você faz uma frase assim, eu gosto de pizza, não tem verbo auxiliar, é a frase normal. I like pizza e pronto. O do vem aí só para dar esse auxílio, para tornar as frases negativas, interrogativas ou para dar uma resposta curta. Por exemplo, yes, I do. Agora vamos falar então do he, she, it. Lembra que eu te disse que o he, she, it são os bundões? Vamos fazer uma frase então. She like pizza. Lembra que como é bundão, a bunda tem que aparecer, então vai ficar she likes pizza. Quando eu coloco o negativo nessa frase, a gente joga o not, de novo na nossa estrutura. She not likes pizza. Agora, o like vai lá e diz, eu não consigo fazer essa frase negativa sozinho, eu preciso de auxílio. Boom, vem o verbo auxiliar do, ok? Se mistura com not. She don't likes pizza. Porém, Agora que eu tenho lá o S no likes, mas eu tenho o verbo auxiliar, lembra que o verbo auxiliar já está ali, ele tá dizendo assim, ó, já estou te auxiliando, estou te dando ajuda para você ser uma frase negativa. Então agora o que eu faço? Já que você está me ajudando, eu vou pedir para você pegar o S também, que eu fico bem tranquilo. É o que o like fala. Então esse S do likes vai para o verbo do. Então vai ficar she doesn't like pizza. Teacher, posso fazer a pergunta assim? She don't likes pizza? Não, o S sempre vai no verbo auxiliar. Teacher, posso dizer assim? She doesn't likes pizza? Não, porque daí é redundância. Você tem o S duas vezes. Quando é afirmativo, vai o S, o bundão, o S, vai no verbo principal. Se é uma frase interrogativa ou negativa, a gente tem o verbo auxiliar. O verbo auxiliar carrega o S, a bunda, para a gente. Então vai ficar she doesn't like, normal, pizza. A esse ponto, você já sabe que she é bundão e a gente tem que ter o S em algum lugar. Então, agora eu vou ter a frase, she likes pizza, mas eu quero fazer uma pergunta. Lembra que o like pede auxílio e aí vem o do lá para ajudar ele no começo da frase, porque é uma pergunta. O verbo auxiliar carrega a bunda, o S. Então, a gente tira o S do like e põe lá. Does she like pizza? Yes, she does. No, she doesn't. Não tem o like na resposta, certo?
Viu como tudo meio que se encaixa aí? Você pode ter toda a certeza do mundo que o do e o does vão vir para você com o tempo. Você vai se acostumando com eles, o seu ouvido é intuitivo. Quanto mais você ouve, quanto mais você fala, quanto mais você pratica, porque o inglês é isso, né, gente? O inglês é prática, é repetição. Eu comparo muito o inglês com ir para a academia. Você tem que ir todos os dias, senão você perde o que você conquistou. Você vai lá e vê pessoas que têm um corpo maravilhoso, mas eles também passaram por um processo para poder chegar lá. O corpo deles não veio de algum lugar assim que sabe-se Deus onde. Eles ainda têm que malhar para conquistar aquilo. O inglês é o mesmo. Você vai ter que passar por esse processo de estudar. Gente, é tão bom falar inglês, é tão bom chegar naquele ponto. E eu não estou aqui dizendo, tipo, né, eu falo inglês. Me levou anos. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu não falava inglês. Demorou uns 2 anos para eu conseguir falar vivendo lá. Então, o inglês não é fácil, mas a gente não quer coisa fácil. A gente quer coisa que vale a pena. Você se sacrificar, mas ter um benefício, ter um resultado legal. Então, lembra, pratica, repete, repete, pratica. Continua aí com o inglês. O do e o does você vai pegar com o tempo. Uma vez que você entender ele, uma vez que essa conexão neural acontecer dentro do teu cérebro, você não vai nem mais pensar sobre isso. Vai ser uma coisa que vai vir assim para você automaticamente. Espero que vocês tenham curtido muito o vídeo. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Eu vou deixar os links aqui embaixo. E bora aprender inglês. Valeu!